Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto depois do ressurreto. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com a mão, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporá as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de ter lhes orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com ele, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém. Amém. O Senhor me deu um tema para essa palavra que eu vou ministrar nessa noite. Eu fui comissionada pelo Mestre. Amém? Você vai repetir comigo esse tema. Diz assim: eu fui comissionada pelo Mestre. Amém? Você crê que você foi comissionada por Jesus para uma grande obra? Você crê? Aqui, depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado, ele tinha aparecido para as mulheres, para Maria Madalena, nós sabemos. Depois ele tinha aparecido para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E depois ele aparece para os 11 discípulos escolhidos por ele. E aqui onde eu li, foi quando ele fala com os 11 discípulos, os quais ele tinha comissionado pessoalmente para fazer uma grande obra para ele. E aí ele começa falando primeiro para os 11, né, repreendeu a falta de fé, porque eles não creram nas mulheres, também não creram naqueles 2 discípulos que encontraram com Jesus, eles só acreditaram quando eles viram Jesus na frente dele. Então ele repreendeu e falou assim, olha, na minha versão, põe aqui nessa versão de vocês aqui, vocês puseram a King James? No 15, tem algumas versões que vai estar assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, não é? No 15, no 16, 15. Aqui nessa Bíblia, eu ordenou-lhes, presta atenção, você vê na sua Bíblia e vê nessa aqui. Aqui ele está falando assim, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. Ou seja, enquanto vocês estiverem indo, é para ir, amém? Ele não diz assim, se você sentir de ir proclamar, se você sentir de ir a todo mundo, você proclama o meu evangelho. Em outras versões, se tiver outra versão aí, Camila, não sei se fica fácil, ele fala, ide ao todo mundo e pregar o evangelho. Mas essa versão fala, enquanto estiverem indo pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Ou seja, é para vocês ir, e em todos os lugares em que vocês forem, vocês vão proclamar o evangelho. Mas aí ele fala aqui, que aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Por que nós somos comissionadas por Jesus para proclamar as boas novas? Por quê? Você foi comissionado, o Senhor já falou com você, eu fui comissionada por uma obra. Mas se você pensar por que você e eu fomos comissionadas por uma obra, é o que eu quero falar nessa noite. Aqui, Jesus morreu naquela cruz, né, veio, né, como filho de Deus, se fez homem, se esvaziou da sua glória, se fez homem como nós, sofreu as dores de uma crucificação, foi morto e ressuscitou. Nós sabemos que, né, quando ele foi morto naquela cruz, ele venceu a morte, ele foi ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno. Ele venceu. Ele venceu o inimigo ali. Ali ele rasgou a dívida que estava sobre as nossas vidas. Ele rasgou a cédula de dívida que tinha sobre nós. Foi rasgado naquela cruz. E a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Nós fomos salvos, nós fomos libertos. Mas acontece que muitas pessoas não sabem disso.
Muitas pessoas, como eu, viveram muitos anos na ignorância, sem saber por que eu tinha que aceitar Jesus. Ah, não, mas eu falava assim, mas eu já aceitei Jesus. Ah, eu creio sim que Ele é Filho de Deus. Mas eu não entendia o que eram as boas novas. Eu não entendia o que era verdadeiramente uma conversão a Jesus. E aqui, Ele comissionou esses 11. E hoje, Ele comissiona eu e você. Nós estamos sendo comissionados por uma grande obra, mas é para uma obra maravilhosa. É para salvar as vidas. É para salvar aqueles que nem sabem que já estão condenados. É para salvar aqueles que nem sabem que estão mortos. Estão vivendo nessa terra vivos em corpo, mas o espírito está morto. Estão vivendo nessa terra, mas não têm consciência que o dia que morrer, ele não vai ser salvo. E eu e você fomos comissionados para dar essa boa nova, para chegar nas mulheres e dizer, tem uma esperança para você. Existe alguém que já morreu por você. Existe alguém te esperando de braços abertos. E aqui é o grande comissionamento. E algo falou no meu coração quando eu li essa passagem. Presta atenção. Lá no final, o que Jesus fala no 20. Então, os discípulos saíram pregando por toda parte. E o Senhor, repete comigo. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Você crê que os sinais vão te acompanhar? Você crê que enquanto você estiver pregando para alguém, Deus pode te usar numa cura tremenda? O que as meninas cantaram aqui? Deixa eu te usar para curar. O Senhor vai nos usar. E se você tiver fé para isso, você será uma atalaia na mão do Senhor, como a irmã Eliana falou aqui. O Senhor vai te usar em sinais e maravilhas. O Senhor vai te usar como usava esses discípulos aqui. A sombra de Pedro curava. Os aventais de Paulo curava. Sabe por quê? Porque eles criam naquilo que eles estavam fazendo. Eles faziam de todo o coração. Eles tinham certeza que Jesus era com eles. Eles tinham certeza do comissionamento deles. Eles tinham certeza que não era eles que ia fazer. Porque não somos nós que fazemos. É o nosso corpo, mas quem faz é o Mestre. Toda a obra que é feita é através do Espírito Santo de Deus. Se eu prego, não é por mim. É só a minha boca, quem fala é o Espírito Santo. Se nós somos usados em sinais e maravilhas, é a minha mão, mas é a mão de Jesus, é o poder de Jesus. E quando eu entender isso, que eu tenho que ser um vaso simplesmente santificado, que eu tenho que ser um vaso simplesmente vazio de todo ego, todo orgulho, toda inveja, toda soberba, toda autossuficiência, quando eu me esvaziar de mim mesmo e a glória do Senhor encher a minha vida, aonde eu passar, os sinais me acompanharão. E vai acontecer isso na minha vida e na tua vida, porque o Senhor falou comigo hoje. Você crê? Você crê? Então vamos lá. Marcos 12, volta lá na sua Bíblia. Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos capítulo 12, versículo 29. Diz assim: esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmar que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E a partir disso, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar
coisa alguma. Aqui os escribas e os fariseus, quando Jesus, antes da morte de Jesus, eles questionaram Jesus qual era o maior mandamento da lei, porque eles estavam no tempo da lei ainda. Aí Jesus diz que o maior mandamento era amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo mandamento era amar o próximo como a nós mesmos. E aí o escriba respondeu que muito bem, que realmente amar ao próximo era superior, olha o que ele fala, a todos os sacrifícios e ofertas juntos. Aí Jesus disse para ele: você bem está perto do reino de Deus. Quando eu entendo que o meu maior mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, e após amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou perto do reino de Deus. E por que o Senhor falou comigo sobre essa passagem? Porque para nós sermos comissionados por uma obra que nós já fomos, para eu conseguir fazer essa obra, o que me move é o amor ao próximo. Se eu não amar a minha irmã, eu não consigo fazer obra. Você sabe por quê? Porque eu não vou gastar a minha vida se eu não amar uma pessoa. Eu não vou estar nem aí para a pessoa se eu não amar ela. Se não houver amor sobre a minha vida pelo próximo, não é só por Jesus. Por Deus nós amamos de todo o coração. Tem pessoas que você vê que amam o Senhor e você sabe que ela ama de todo o coração, mas talvez ela não consiga amar o próximo. Amar o próximo é se gastar para realmente trazer ele para dentro do Evangelho de Cristo. Amar o próximo é se importar com a pessoa. Se eu me importo com aquela pessoa e eu estou vendo que ela não conhece Jesus, eu estou vendo que se ela morrer hoje, ela vai para o inferno, porque ela ainda não creu no Senhor. Se eu não me importar, eu vou falar: ela não aceitou Jesus, mas ela que não quer, problema dela. Isso é quando eu não amo. Mas quando eu amo a pessoa, eu me importo por ela. Eu sempre dou uma palavra para ela. Eu ligo para ela e falo: irmã, hoje tem culto de mulheres. Hoje é domingo, vamos na minha igreja. Hoje eu passo na sua casa, irmã. Se você perceber que a pessoa não quer, você fala: irmã, vamos lá, depois nós vamos comer uma pizza. Você usa todos os seus argumentos, você usa o seu tempo, você usa os seus bens, você usa o seu carro para buscar. Isso é amor. Isso é amor. Isso é quando você ama uma pessoa, né? Às vezes você está trabalhando junto com uma pessoa no local de trabalho, quantos anos? E você vê que aquela pessoa não conhece Jesus. Você vê que aquela pessoa toma tanta direção errada. Você vê aquela pessoa um dia casa, um dia separa, um dia está com o namorado, um dia com o outro. E você sabe o caminho certo. E você não se importa? Isso é falta de amor. Mas quando eu amo verdadeiramente o próximo, eu me importo com ele. Amém? Você está entendendo a palavra? Então, nós somos comissionados para algo, mas nós precisamos ter dentro do nosso coração o amor. Sem amor, não tem obra. Sem amor, você chama uma pessoa hoje, se ela falar para você hoje não vai, amanhã você não chama mais. Não ama. Você fala: não, já chamei uma vez, não quis ir, deixa ela para lá. Mas o amor, ele move todas as coisas. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. O capítulo, né? No 12, ele vai falar sobre a organização da igreja. E no 13, ele vai falar sobre o amor. Então, vamos lá no 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos no 12 também. Capítulo 12, versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque tanto o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser: porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar: porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecerem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratando com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Deste modo, quando o membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolo, em segundo lugar, profeta, em terceiro, mestre, em seguida, o que realizam maravilhas, e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversa língua. Aí ele vem... Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou todos são mestres? Todos têm um dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amém? Aqui, Paulo está falando sobre os dons dentro da igreja. E depois... Aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons. E no capítulo 14 ele continua falando sobre os dons. Porém, ele abre uma aspas dentro desses dois capítulos. Porque você sabe que antigamente era uma escrita só. Foi dividido depois por capítulos. Então ele abre aspas e ele entra nessa palavra sobre o amor. Então continua lá no capítulo 13, versículo 1. E agora, Paulo falando... Passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente do que os dons. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia, presta atenção, ele começa a falar dos dons que ele falou anteriormente. Os dons da profecia, e conheça todos os ministérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanha, se eu não tiver amor, nada eu serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entrego o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas as ações não me trarão qualquer benefício real. Aí ele começa a falar sobre o que é o amor. Isso que eu quero que vocês entendam. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se importa de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizando. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as coisas de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. E ele encerra assim: sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé,
a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior deles. Vocês podem ver que Paulo estava escrevendo isso para a igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dons, cheia de dons. Só que ele fala sobre os dons, né, que para as pessoas sim tem que buscar os dons, né? Os dons de curar, os dons da profecia, os dons de língua. Só que ele fala que vai entrar em algo mais excelente do que os dons, que é o amor. O amor, ele sobrepõe tudo. Porque o que o Senhor colocou no meu coração falar sobre amor, quando nós vamos começar algo de servir ao reino de Deus. Tudo para mim servir ao reino tem que ser através do amor. Porque ele fala aqui que o amor, ele é paciente. Então, quando eu vou trabalhar em comunidade, eu tenho que ter paciência com as pessoas. Porque se eu for uma pessoa impaciente, eu dou trabalho onde eu vou trabalhar. Não é? Porque a pessoa impaciente, ela não entende que ela está trabalhando no meio de 15, 20 pessoas. E que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um modo para trabalhar. Cada pessoa foi criada de uma maneira diferente, cada pessoa tem um grau de estudo, cada pessoa entende as coisas, às vezes, de uma maneira mais fácil e outra de uma maneira mais lenta. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, que seria a última desse mês, o Senhor falou para mim que não era mais para me falar sobre servir, porque nós já entendemos o que era servir. Era para me falar sobre o amor, porque servir envolve o amor ao próximo. Por que que eu vou chegar mais cedo aqui na igreja para limpar a igreja? Porque eu amo a irmã que está chegando. Por que que eu vou ligar para a irmã falando sobre o evangelismo e chamando ela para vir para o culto? Porque eu amo a irmã e eu quero que ela seja salva. Tudo envolve o amor. Porque eu vou gastar a minha vida, os meus bens, talvez trazendo um lanche numa quarta-feira. Porque eu amo as irmãs que estão congregando comigo. Tudo no reino de Deus envolve o amor. E sem o amor nós não conseguimos fazer nada, amém? 1 João, tá? Capítulo 3, versículo 11. Vamos lá, começar do 11. Diz assim, aqui na minha Bíblia tem uma frase, um título, um subtítulo em cima que diz assim, a marca do cristão, o amor. Então diz assim a palavra, ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, e que não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e as dos irmãos eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si. Nisto conhecemos todo o significado do amor. E esse é o versículo que eu quero deixar. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não padecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Amém? Vocês viram o 23? Ele fala assim, ora, este é o mandamento que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Amém? Quero encerrar essa palavra com esse versículo, que nós amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. É uma ordenância. Não é eu quero amar a irmã. Ah, não, aquela irmã eu quero amar, aquela ali eu não amo não. Está errado. A ordenância de Deus é que nós vamos amar
a todas, amém? E ele fala que isso nós mostramos que Deus está dentro de nós, quando nós amamos as pessoas. Então nós vamos demonstrar este amor. A partir do mês de maio, nós vamos trabalhar para o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Em Eclesiastes diz que tudo que vier na nossa mão para fazer, que é para nós fazermos conforme as nossas forças. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Pai, que o Senhor venha nos usar verdadeiramente, que esses sinais e essas maravilhas venham nos acompanhar. Que cada vez que nós colocar o nosso coração a fazer algo para o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre a nossa vida. Pai, enche essas mulheres com o Teu Espírito Santo. Enche essas irmãs que estão, Senhor, agora se voluntariando para fazer uma grande obra para o Senhor. Enche elas com a Tua glória, com o Teu louvor. Enche elas com a Tua unção dobrada, ó Pai. Espírito Santo, que elas venham glorificar o Teu nome nessa terra. Que elas venham exaltar o Teu nome nessa terra. Que elas verdadeiramente venham fazer uma obra de maravilha. Que elas venham ter o espírito de excelência que existia sobre Daniel, que tudo que ia fazer, fazia com excelência. Espírito Santo, nos ajuda, nos reveste, Pai, que nesse novo tempo o Senhor esteja conosco, que nesse novo tempo o Senhor esteja nos estruturando, nos alimentando com palavra e nos guardando debaixo das Tuas asas, amém?